Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 2 de agosto de 2025, 2/8 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí, para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua crescente, da lunação de Leão, do dia 24/7, a lua ainda em Escorpião. Lá pelas 3 horas da manhã, horário de Brasília, ela começa o seu movimento em Sagitário amanhã. Então, hoje, nessa posição que ela está, essa lua crescente em Escorpião, no final de Escorpião, ela já está começando a fazer uma oposição com Urano em Gêmeos. Aí a gente vai dar uma órbita aí maior, de 8 a 10 graus. Amanhã que ela vai fazer essa oposição de uma maneira mais contundente, mais forte, mas já está acontecendo. Então, quer dizer, tudo que foi dito ontem com relação à lua crescente, começou no signo de Escorpião, está valendo para hoje, e nessa oposição com o que já está acontecendo com Urano em Gêmeos, a atenção tem que ser redobrada, entende? A atenção com relação aos conflitos, aos confrontos, a impaciência, a revolta, a rebeldia, entende? A querer impor qualquer situação através dos sentimentos e do sentimental, do emocional da pessoa. Então, essa atenção tem que ser redobrada, principalmente se for falar, se for comunicar, porque pode dar um tilt, essa oposição é uma oposição muito forte, Urano está envolvido, esses planetas transsaturninos, transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, por isso que eu faço parte desse time desses astrólogos que aumenta essa órbita aí, porque eles são muito lentos e muito fortes, né? O movimento deles é muito lento e a força dele é muito grande, a energia dele é muito grande, a frequência, a vibração e tal, justamente por causa dessa calma, dessa lentidão. Então, por exemplo, determinados no caso aqui, ó, Urano está bem no início de Gêmeos. Eu coloco essa influência dele até 25 graus ainda em Touro, por conta dessa força dele, assim como 5 graus para frente da onde ele está, 5 graus de Gêmeos. Então acaba ficando uma órbita de 10 graus, 5 para trás, 5 para frente, entende? É o caso aqui dessa oposição aqui, Lua está no final de Escorpião, Lua crescente, e Urano no iníciozinho, 0 grau ainda de Gêmeos. Então já está valendo essa posição, ela fica forte, amanhã já está valendo. Então, muita atenção, porque o emocional sentimental em Escorpião quer mandar, quer impor, quer controlar, quer manipular. Esse é o lado não saudável. Mas se observa essa frieza do Escorpião, né, que dá uma certa calma para ele, porque Escorpião faz isso com Touro. Touro é que tem essa força pro lado saudável da paciência. Então, o Escorpião saudável se conecta com esse lado saudável de Touro, da calma, da paciência. Esse Escorpião fica no seu emocional sentimental também calmo, controlado, autocontrolado, entende? Ele administra bem esse emocional sentimental. Mas se vai para o lado não saudável de Touro, ele também conecta com isso. A impaciência, a teimosia, entende? Não tem calma com as histórias. E aqui, nessa oposição com Urano,
essa impaciência, essa teimosia fica muito forte. E aí pode dar conflito, pode dar confronto, muito forte, porque já é uma oposição. A oposição já está mostrando essa possibilidade desse conflito, desse confronto, entende? Vem coisas que vão provocar essa possibilidade desse confronto, desse conflito, de maneira inesperada, através da indiferença do coletivo, entende? Através das pessoas que querem manipular, controlar, emocionalmente falando, sentimentalmente falando, as pessoas manipulam. Essa hora que a Urano está no início de Gêmeos e a Lua crescente ali no final de Escorpião. Essa é a hora que a pessoa controladora, manipuladora, ela joga para o outro um problema que é dela, entende? Então ela joga para o outro. Você é isso, mas é dela, saca? E, e aqui também assim, dá muito desnível desse emocional sentimental também. Então, para quem já é assim, rola mais ainda por conta desse Urano em Gêmeos. Gêmeos é elemento ar. O Urano é abrupto, inesperado, repentino, inquieto. No elemento ar, mais ainda. E ele é regente de Aquário, que também é elemento ar. Mas aí cada um numa qualidade, né? Em Gêmeos ele é mutável, então ele muda rapidamente. A Lua em Escorpião é fixa, então aquela firmeza de ser firme ou aquela firmeza de ser teimoso, por conta do eixo com Touro, entende? Então, o interessante aí é ir para um autocontrole. Esse autocontrole é de uma autoadministração, né? Porque muitas vezes falar em controle é muito chato, mesmo sendo com a gente mesmo. Igual ali quando parece que está falando de revolta e rebeldia de Urano, revolts, parece tipo assim, né? Quando colocando revolta e rebeldia como uma coisa só não é fácil, porque de repente uma revolta, uma rebeldia é bom, né? Mas aí é que tá, tem uma causa, tem um sentido, entende? Um sentido assim, vamos promover uma revolta e uma rebeldia porque o lance é legal. Tipo, vamos nos revoltar e nos rebelar contra um imperador tirânico. Ó, Lua em Escorpião. Então aqui está tendo uma revolta de Urano com essa Lua em Escorpião, que pode ser de uma imperatriz tirânica. Entende? E aí já era bom. Mas então tem uma causa. Agora, mesmo assim, por conta dessa oposição, a atenção tem que ser muito interessante, porque muito forte. Tem que acontecer essa atenção, porque pode dar ruim, pode dar errado. Entende? Como é Urano, Urano vira o jogo. Como é Escorpião, Escorpião dá um jeito de manipular. Percebe? Porque esse lado da manipulação, da inveja, do controle, do ciúme, do submundo é Escorpião. E se é de Escorpião, então ele, digamos assim, trabalha melhor esses assuntos, né? Então uma pessoa que tem essas características, é desse jeito, ela vai fazer isso melhor, entende? Sobretudo em alguém que não tem esse tipo de vivência, de comportamento, ou não percebeu essas coisas nas pessoas ou em alguém, né? E aí é muito interessante observar isso nessa relação com os valores dos outros, com os assuntos de sexo, com os assuntos de morte, com o trânsito, com as comunicações, com a vizinhança, com irmãos, com primos, com parentes, entende? É bom observar isso nesse caminho aí, porque
Escorpião, um dos assuntos não bons também é essa coisa da desconfiança. Mas olha, quando a pessoa vai atravessar a rua, que ela olha para um lado e olha para o outro, teve uma desconfiança. Então olha o lado saudável dessa desconfiança. Entende? Quer dizer, ela desconfia que alguém pode. Vamos falar que a rua tem um sentido só. Que alguém pode entrar na contramão dessa rua. Então ela não olha só para o lado da mão, ela olha para o lado da contramão. Por menor que seja, é uma desconfiança. Entende? E escorpião é dos elementos água, eu costumo falar aqui, câncer é o primeiro elemento água. Então eu coloco ali as veredas, os córregos, os riachos, os lagos também coloco, o rio, que não é muito grande, eu coloco ali esse elemento água como exemplo, fazendo uma analogia, esses rios, essas águas, essas veredas. Escorpião é uma água assim de um rio mais forte, daqueles rios assim que a gente está numa margem para ver a outra, fica difícil, porque é muito grande, muito larga. Então o Araguaia tem esse momento, em algum momento dele. O Amazonas, entende? O Rio Amazonas tem, tem essa força, é tão forte que tem determinados momentos que a água está tão parada assim, na superfície, no externo, que nem se alguém não sabe que é rio, nem percebe que é um rio, vai achar que é uma estrada, né? Porque é escuro. Mas lá embaixo o movimento está correndo, é um rio de água corrente. Então lá embaixo os processos estão acontecendo. Então olha a profundidade e a intensidade dessa força, dessa água que é escorpião. Né? Peixes são os oceanos, os mares. Entende? E escorpião, ele, é outra analogia que eu faço, ele tem esses 3 movimentos dele que vai para a transformação, para a transmutação e para a regeneração, que a primeira fase dele, ele só fica na escuridão mesmo, ele não sai da escuridão. Só fica ali no escuro, nas profundezas, ou de algum buraco, ou de algum esgoto, e por aí vai. E aí, quando ele começa a buscar a luz, porque ele não aguenta a luz, não aguenta a claridade, então essas pessoas das trevas, da escuridão do mundo, ele não aguenta a luz. Então, quando joga uma luz, joga alguma clareza em alguma coisa dele, ele se descontrola, ele se perde. Mas quando ele começa a dar conta, ele começa a sair dessa sombra, vem para a claridade um pouquinho e volta. Vem para a claridade um pouquinho e volta. Vem para a claridade um pouquinho e volta. Até que um dia ele encara essa luz, que seria o fogo, por exemplo, e ele vai queimar. Vai queimar, e nesse queimar vai virar cinza, e da cinza é que vai vir o real processo da transformação, transmutação, regeneração, que vira fênix. Percebe? Então, aqui nessa oposição, isso tudo está acontecendo. Entende? O Urano é muito forte também. Ele tem uma força assim de promover mudanças, revoluções, revoltas, rebeldias, o inesperado, o incomum, o esquisito, muito forte. Entende? O diferente, o inusitado, o repentino. Percebe? Ainda mais ali em Gêmeos, como eu falei, né? Essa mutabilidade aí é total. Então, prestar atenção, sobretudo, no dia de hoje. Aí, quando a Lua entrar em Sagitário, lá para as 3 horas da manhã, horário de Brasília, aí já é no domingo, dia 3, nesse movimento aí já vai continuar a Lua crescente, aí vai expandir o emocional, o sentimental, e aí amanhã mais atenção ainda, porque aí essa oposição vai ficar mais forte, então isso expande mais ainda, e aqui sai dessa condição do emocional, sentimental, de querer controlar, para querer se libertar.
entende? Ou para querer impor uma verdade, impor uma justiça. E aí tem que tomar muito cuidado, porque é aquela linha tênue, né? Que hora que é justiça, que hora que é vingança. Aqui nessa oposição de hoje da Lua em Plutão, já está com essa oposição da Lua em Escorpião, com essa oposição com Urano, já está acontecendo uma vontadezinha de vingança. Vingança, um lado não saudável do Escorpião, a vingança. Ciúme, controle, tirania, manipulação. Movimentou em Sagitário, vai querer uma justiça. E aí tem que tomar cuidado se é justiça ou se é vingança. E aí acaba virando injustiça. Entende? Porque aí sai da lei. Então, Sagitário é a lei. Aqui nesse mundo do planeta Terra, existe a necessidade da lei por conta, a lei são as regras, para ajudar nesse processo de relacionamentos humanos. Porque as pessoas são muito egoístas, né? Então elas se movimentam para elas não olham o outro. Elas não percebem o que ela está buscando para ela, se está atrapalhando o outro. A maneira que ela vive se atrapalha ao outro. E as leis, elas são para isso, para dar qualidade na convivência humana. Quando essa lei é desrespeitada, essa regra, ou ela não é conhecida, ela vai para a injustiça dela mesma. Aí o injusto acontece. Entende? A ilegalidade acontece. Então amanhã, qualquer oposição aí que vai ficar mais forte do que foi dito hoje, busque as regras da lei, busque a justiça. Aí resolve isso melhor. Entende? E busque a consciência, Urano, ó, regente de Aquário, consciência superior. Razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Então, a lei no mundo mundano e a consciência superior, numa perspectiva superior. E ali, entrando em Sagitário, vai fazer um trígono com Saturno e Netuno em Áries, que estão retrógrados. Então, aí, olha, quando vai para a justiça, para o justo, para a legalidade, naquele trígono ali com Saturno em Áries, então existe uma firmeza, existe uma estrutura, uma paciência nessa iniciativa. No trígono com Netuno, em Áries, então tem a percepção dessa consciência superior, porque a percepção da consciência superior está colocado os valores da alma, do espírito, da espiritualidade, Netuno. E aí a atitude está conectada com isso aí também. E Netuno e Saturno estão retrógrados. Então, se vai para o lado da ilegalidade, ó, vai alimentar esse Saturno retrógrado, irresponsável, sem estrutura nas suas iniciativas e ações, não tem paciência, impaciente, confuso, iludido e delirante com Netuno, porque está retrógrado, nas suas atitudes, nas suas ações. Agora, se realmente vai olhar para o lado da justiça, legal, olha, na conexão com a lua nova do dia 24/7, está tendo aí, lua nova em Leão, está tendo aí a autoconfiança, autoafirmação, autossegurança. Quando está tudo bem, a pessoa entende que ela está no certo, essa autoconfiança, automanifestação, autossegurança, ela acontece mais fácil e melhor. Aí amanhã também, ó, nessa entrada dessa Lua em Sagitário, vai fazer um sextil com Marte, que está em finalzinho de Virgem, indo já para Libra. E aí, se realmente é o justo e a justiça e a lei que está sendo buscado, o emocional e sentimental da pessoa está nesse lado de ser justo, livre, liberto, de maneira justa, com autoconfiança, autoafirmação de segurança da alunação do Leão do dia 24/7, as ações e as atitudes serão bem feitas, organizadas, meticulosas, detalhadas. Marte em Virgem. Percebe? O contrário é verdadeiro. E ali depois vai para um trígono com Mercúrio em Leão. Mercúrio que está retrógrado em Leão. Então está pedindo para rever e reavaliar as falas, as comunicações,
os pensamentos, os entendimentos, mas nesse trígono existe a possibilidade de uma confiança, de uma segurança, de uma clareza, buscando o justo, a legalidade, o correto, a liberdade, de uma forma assim bem firme, bem entendida, bendita de bendita no sentido de clareza e bendito de bendita. E no sentido assim, olha, vamos colocar tudo isso muito claro. Como tá? Então vamos rever e reavaliar para ficar isso muito claro, muito certo, muito bem falado. Entende? E aí não vai ter dúvida. E aí esse desafio aí, ó, que já está rolando hoje, de uma forma mais calma, mas já está rolando, e amanhã fica mais forte, da Lua em oposição ao Urano, fica mais possível de dar conta desse desafio forte, e amanhã o dia ser bem assim, bem legal, entende? Porque tem trígono com Lua em Sagitário crescente, então rola viagens, passeios, liberdade, sentimento livre, do trígono com Saturno em Áries, com Netuno em Áries, do sextil com Marte, do trígono com Mercúrio, entendeu? Fica possível de muitas coisas boas. Trígono e sextil tem que ter uma ação a mais na pessoa para acontecer. No trígono ela já sabe, ela já entende aqueles assuntos. No sextil, ela age aprendendo aqueles assuntos e colaborando. Entende? Os dois colaboram, sextil e trígono. Beleza? Se quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa, saber pessoal, isso aqui é uma leitura coletiva. E aí o pessoal é o mapa de cada pessoa, o mapa a ser estudado, então faça o seu mapa, se você não tiver, procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação, eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astrologia mundial, astroterapia. Deixa eu falar mais uma coisinha aqui, ó, que está tendo uma história aqui que serve para todos, que é muito interessante observar, que fica... Ontem já estava, hoje, mais uns 3 dias ou 4, aí fica acontecendo, que é Vênus em Câncer, em quadratura com Urano em quadratura com Vênus em Câncer, em quadratura com Saturno em Áries e com Netuno em Áries. Isso aí fala dos valores de dinheiro, das relações e dos relacionamentos. Vênus em Câncer, em termos de relações, as relações ficam muito assim, sentidas, muito forte, os relacionamentos e as relações e os valores dessas relações e dos relacionamentos. E ali na família, o Vênus em Câncer, os valores da família. Então, tanto os valores dos sentimentos, das emoções, como os valores da casa, do imóvel, do lar, do corpo, da família de uma maneira geral. Nessa quadratura, com Saturno em Áries e com Netuno em Áries, em relação a Saturno, fica-se muito impaciente, muito irresponsável, e pode ficar agressivo porque está em Áries, e sem estrutura, sem respeito, sem responsabilidade. Acabar também nessa irresponsabilidade gastando o que não tem. Dessa quadratura com Netuno, tudo muito confuso, tudo muito nebuloso, tudo muito sofrido, tudo muito assim, cria uma expectativa, porque tem Áries ali, e a expectativa é gerada através da ansiedade que fica esperando alguma coisa, entende? E aí vem a frustração, e ali é o sentimento, e aí de repente fica aquela coisa de que esperava um valor maior no sentimento da pessoa, no emocional da pessoa, e alguém não demonstrou esse valor para esse sentimento, e aí essa quadratura fica mais difícil ainda.
de quadratura de desafio, né? Então, esse desafio com relação a esses assuntos ficam mais difíceis ainda. Então, ontem, hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, isso aí vai ficar muito posto, muito presente. Então, prestar atenção nisso aí para não dificultar os desafios de hoje e de amanhã. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.